Pergunto-vos, vocês sabem qual é a dualidade do medo? Quando nós falamos a palavra sistema, nós estamos nos referindo ao quê? Ao judaísmo cristão, que é um sistema de Lutero, Calvino, Constantino e antes deles, um sistema legalista, mosaico, salomônico, davídico e abraâmico, mal interpretado. A grande armadilha de Deus para os homens. Os homens não entenderam as promessas. Davi estava velho, perto de morrer. Escute. Então um homem chamado Adonias, você pode escrever aí Adonias, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Meu pai está velho, o trono é meu. Chegou a providenciar uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Davi, pai de Adonias, diz o escritor, o mimou muitíssimo. Filho mimado não presta. Dava tudo para ele e também por isso se tornou um homem cheio de ego. Está na Bíblia. Adonias também tinha boa aparência. Imagina, ganhava tudo do pai e ainda era lindão. E havia nascido depois de Absalão. Absalão é isso que o Aquel fez aqui em Balneário, abriu um salão. Que mais tem Absalão hoje? Então, astutamente, Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruja, e com o pastor e padre ou rabino sacerdote Abiatar. E eles o seguiram e o apoiaram para dar o golpe no pai Davi e no irmão Salomão. Escreva aí, Adonias se uniu ao pastor, padre, para dar o golpe no pai Davi e no irmão Salomão. Eu nunca vi, só essa vez na história que eu vejo o poder religioso se envolvendo na política. Nunca vi ninguém fazer uma aliança para derrubar alguém, para dar golpe em alguém. Aliança, religião e política, nunca vi. Aliás, no governo Bolsonaro isso não existe. Mas, como tudo é dual, o professor Zadok Benaia e o profeta Natan, ainda bem que tem gente boa, o ex-Zadok, o ex-Benaia e o ex-Natan, e mais alguns de caráter leais a Davi como a guarda real, não deram apoio ao golpe, não deram apoio a Adonias. Então Adonias fez um grande culto, vejam vocês que hipocrisia, de louvor e adoração, convidando todos os músicos, a banda, a orquestra, o coral, os falsos conselheiros de Davi. Olha quem é que estava lá no culto, até os conselheiros sábios de Davi, traidores, que agora apoiavam um golpe. Com más intenções, Adonias não convidou o profeta Natan. Quem é ex desde o curso de Sistematizando deve lembrar bem de Natan. Nem Benaia, nem principalmente, é claro, Salomão. Natan perguntou então a Batseba, mãe de Salomão. Escute.
Você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Quem está sendo ex aqui sábio? O profeta Natan. Se você acha que profeta é aquele como hoje, que você aprendeu tudo errado por causa da distorção do pentecostalismo e neopentecostalismo, você está enganado. O profeta é um sábio, é um grande professor. Olha o que ele faz. Ele tem a visão, a leitura perfeita da situação. Ele chama a mãe de Salomão e diz: vem cá, vai agora lá, só você que é esposa, para poder falar direto e resolver isso aí. Você não está sabendo? Ela não estava sabendo. Então vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, não juraste a esta tua serva prometendo: tenho certeza que o seu filho Salomão me sucederá como rei, e ele se assentará no meu trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei. E eu irei contigo, em outras palavras, e eu entrarei na sala real logo em seguida. Olha a sabedoria. E confirmarei essas palavras. Olha a sabedoria. Ele fez a leitura da situação, ele era informado, sabia de tudo que estava acontecendo no reino. E o que ele faz? Conversa com a esposa, com a pessoa certa. Esquecer ex, Edson. Falar na hora certa, com a pessoa certa, no tom certo. Falou com a esposa e disse: primeiro você entra, fala com ele. Quando terminar, vou ficar na porta ouvindo. Eu entro, ele já está idoso. Eu entro e confirmo as palavras. Isso também não é um conluio do bem? Revelar. Olha que revelar. De um lado tem culto. Desse lado aqui não tem culto. Do outro lado lá tem até culto. Tem orquestra, tem banda, tem música. Delta inferior negativo. Olha o hexagrama. Tudo é hexagrama. Olha só, de um lado, arquitetando um plano maléfico, sendo desenrolado em nome de Jeová, para derrubar Salomão e tomar o poder. Do outro lado, com sabedoria, o antídoto, delta superior, positivo do bem, para o quê? Veja, só se combate uma malignidade com sagacidade igual, que é o que Cristo ensinou. Pombo, serpente. Como é que se lida com serpente? Não dá para lidar com serpente sendo pombo. Não vai lá, escutou. Ele está tramando alguma coisa. Existe uma trama também. Mas é uma trama com boa intenção. De dar o trono a quem merece. E não a quem quer tomar nas escuras. Olha que lindo. Você está vendo? Isso é sabedoria. Natan. Entra a mulher primeiro, fala. Aí ele entra logo em seguida, fica atrás da porta escutando. Entra e confirma as palavras. E é claro que aí hipnotizou o rei Davi. Uma palavra, duas palavras, o rei disse: o que eu vou falar? Contra Natan, contra Deus e contra Batseba, minha mulher. Acabou. Está resolvido. Os dois então compareceram diante do rei Davi quando ouviram o rei jurar: juro pelo nome do Criador que meu filho Salomão me sucederá como rei e assentará no meu trono em meu lugar. Então Salomão foi colocado sobre uma mula. Isso faz vocês lembrar de alguma coisa? E levado a Gion. O sacerdote Zadok e o profeta Natan o ungiram como rei sobre Israel. Dualidade. De um lado um sacerdote apoiando Adonias. E do outro lado outro sacerdote apoiando quem? O Zadok apoiando quem? O verdadeiro rei, o original, Salomão. Entendeu? Não entendeu? Mais um hexagrama. Um pastor do bem, um pastor do mal. Um padre do bem, um padre do mal. Um sacerdote do bem, um sacerdote do mal. Olha a diferença.
Você está vendo que sempre foi assim? Nunca mudou. Nada mudou, sempre foi assim. Vai ser sempre assim até o final. Quando o falso rei aclamado Adonias soube disso, em sua falsa festa, da sua falsa consagração, que estava tendo uma consagração também lá no outro lugar, no culto, tentou segurar seus convidados quando a notícia chegou, mas sem sucesso. Todos que festejavam com Adonias o deixaram. Você acredita que eles estavam dançando, comendo, tocando, bebendo? Rei Adonias, rei Adonias. Quando chegou a notícia que Salomão era rei, eles, dane-se comida, dane-se música, dane-se festa, acabou tudo. Que coisa, não? Isso faz lembrar vocês de alguma coisa? A vida de vocês não é assim também? Nós só temos pessoas perto de nós com interesse. Eixaramandébia. Labadácia. É triste, né? Os aliados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, ao invés de se vingar, temia muito Salomão. Então todos vocês vão escrever aí, porque nós chegamos no ponto. Adonias tinha muito medo de Salomão. Até por isso que ele não convidou para a festa, convidou todos os irmãos menos ele. Por quê? Por quê? Você quer ver quanto medo? Olha aqui, Então Adonias se agarrou às pontas do altar com medo que Salomão ordenasse sua morte. Gente, não é brincadeira não, olha isso aqui. Mas Salomão, cheio de filosofia, disse: se Adonias se mostrar confiável, olha quanto amor. Filo é? O que eu acabei de falar? Não pode ser só filo, não pode ser só sofia, tem que ser filosofia. Cheio de amor. Salomão não estava só com sabedoria, estava cheio de amor e disse: não, vamos dar mais uma chance para ele. Vamos dar uma graça para ele. Se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se eu perceber a intenção dele através da sabedoria, ele morrerá. E se você ler capítulos para frente, você vai ver o que aconteceu com Adonias. Eu estou dizendo o que? Com filo amor, Salomão acolhe o seu irmão. Pombo. Olha, outro hexagrama no texto. Só tem hexagrama nesse texto aqui. Você não vê, mas eles estão ali. Mas com a sabedoria, visão, Salomão diz: eu vou ver a tua intenção. Ai, se eu souber que a tua intenção é má, você morrerá. Quem entendeu? Então há muita gente enganada sobre a verdade. Os soldados fizeram Adonias, Edson, Patrick, largar das pontas do altar. Adonias se segurou lá e não queria sair mais. Você pode imaginar a cena, o cidadão segurado nas pontas do altar e não sai, de medo. Poxa, você sabe que o crime dele é imperdoável. É morte, traição. Tomar um lugar que não é seu, já imaginaram? Adonias veio e se curvou solenemente, depois que os soldados tiraram ele de lá, perante o rei Salomão. Vamos lá, Provérbios de hoje. Selá. Medo, tenho dito sempre a vocês em muitos estudos, medo é involução. Onde há medo é onde você tem que evoluir. Nós vamos falar sobre isso hoje. Esse tema é muito profundo. Viu uma caveira, deu medo, tem que evoluir. Por quê? Porque você ainda é místico. Olha como é o contrário, as pessoas veem os símbolos. Por que o X é cheio de símbolos? Tem gente dizendo, quantas pessoas já chegaram para mim e disseram que eu
Tira o símbolo que daí vem mais gente. Vem que tipo de gente? As místicas das igrejas? As que vão pedir para eu dizer assim, levante a sua mão, eu vou profetizar. Ah, dá licença. Por que existem símbolos sempre? Para fazer você desmistificar. Isso aqui é um dessistematizando, desteologizando e principalmente desmistificando eterno. Porque o misticismo é a pior coisa. A pior coisa. Essa é a mais difícil. Essa não sai tão fácil. Então, onde há medo, do que você tem medo? É onde você tem que enfrentar, confrontar, evoluir. O sistema religioso judaico-cristão prende as consciências, almas, pelo medo, pela culpa e pela ambição, aquela tríade. O delta, medo, culpa, ambição. Você não pega pelo medo, pega pela culpa. Você não pega pela culpa, pega pela ambição. O medo é a melhor forma de controle e domínio no mundo entre os homens. Até entre os animais. Coloca medo no animal, você domina o animal. Medo da maldição, medo do inferno, medo de perder a salvação, medo de faltar aos cultos, medo de não orar ou sacrificar, medo de não dizimar, medo de não ofertar. Medo mais do que? Medo da autoridade espiritual, medo de não ir no arrebatamento, medo de não batizar, medo de não participar da Santa Ceia, do ritual da Eucaristia, ou medo da própria ceia, como nós conversávamos hoje, medo do próprio elemento. A mídia põe medo na população ao repetir constantemente notícias das maldades feitas pelo mundo. Aí todo mundo acontece o quê? As classes mais abastadas se fecham em condomínios de luxo, de altíssima segurança e shoppings. E alguns que podem contratam até seguranças pessoais. É assim que a direita judaico-cristã de Benjamin ou Benjamin Netanyahu, Trump e Bolsonaro chegam ao poder. Aí você diz assim, ah, seu esquerdopata. Não, a esquerda também é deles. Marx era o quê? Judeu. É você que não conhece a tesoura. Vai ver meu vídeo, cola aí, a origem das tesouras. Qual lado você escolheu, você está dominado. Tolo é quem escolhe lado. É assim que a direita judaica cristã cumpre seu papel no sistema de engano, vencendo eleições através do medo. O Trump venceu através do quê? Medo. A campanha toda colocando medo, 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 medo. Que é o lema salomônico da maçonaria no diploma de um maçom. A ordem através do caos. Eu crio o pânico e depois que eu crio o pânico, eu crio a solução, mas a solução é dominá-los. Mas e a esquerda socialista, o comunista? Ela já tinha, pelo lado da sextra vermelha da tesoura, cumprido o seu papel. Qual é o papel da esquerda? O papel da esquerda aqui no Brasil, por exemplo, 13 anos, foi espalhar o medo. E depois elege o medo para resolver o medo. Vocês não entenderam a tesoura ainda? Ao afrouxar as regras, não foi isso que a esquerda fez em 13 anos? Com a função de deixar a violência e os crimes crescerem. Vocês acham que eles não podiam ter uma política de repressão aos crimes? Por que deixaram crescer? Porque faz parte do plano. A esquerda libera e a direita prende. E assim os judeus apontam o caminho que querem com a tesoura. As igrejas enchem o povo de medo e assim encurralam as ovelhinhas. É a mesma tática usada pelos burgueses sobre os vassalos. É a mesma tática usada pelos jesuítas no começo do Brasil. Medo. Todo mundo tem medo de jesuíta. É assim que se dominavam e ainda se domina os escravos. Você já imaginou se um escravo perde o medo? Todo dia o senhor dos escravos faz o quê? Olha eles almoçando, eles trabalhando para ver se eles ainda têm medo dele. Porque, se chegar a informação de que um mais espertinho começou a abrir o delta olho e começou a ficar ex. Se um escravo daquele começar a ficar ex e dizer assim, vamos fazer uma rebelião aqui, uma greve, vamos enfrentar. Do ex. Quantos ex já morreram nesse mundo?
E Jesus foi o quê? O primeiro escravo judeu a enfrentar o sistema. Entendeu? Ele se fez escravo. Ele é Senhor e ele se fez escravo. Ele disse: basta. Basta, Moisés. Basta de ver esse povo escravizado por dogmas. Não acredita? Vai ler Mateus 23 inteiro. Marcos 13. Vai ler inteiro. Ai. Vamos lá. Quem já assistiu aí o filme Regressão? Quem já assistiu o filme A Vila? 2004. Esses filmes retratam isso, sobre o medo. Escuta isso. Um pai cria a história do bicho papão ou do lobo mau, mas na intenção de proteger, como Natan, seus filhos, assim como fez o Criador, que usou a Bíblia e seus registros históricos para colocar referências do bem e referências do mal, impondo em nós medo dele. Deus deixou bem claro, nos momentos que ele interferiu, nas pouquíssimas vezes que ele interferiu aqui, porque ele é Deus. Então, quando ele interferiu aqui, ele deixou bem claro quem ele é. Ao ponto que a única vez que o povo foi ter com ele, não aguentou. Não aguentou, não suportou ouvi-lo. Essas palavras provocam o quê? Temor. E quando Deus em espírito mata Ananias e Safira, é para quê? Para provocar o quê? Respeito, temor, medo. É com boa intenção. É numa visão paterna. Entendeu? Isso é importante, muito importante, muito importante. Mas assim como no caso de um bom pai, o nosso pai também fez isso para nos salvar e nos proteger. Porém, advérbio de diabo. Todo advérbio é um diabo. Porém, os maçons, os capitalistas evangélicos, quem é que criou o capitalismo? O protestantismo. Os pastores, os judeus e pelo menos metade da liderança católica usa o que? O medo. Mas não é só com a intenção de proteger, mas com o ônus de ter deles lã e gordura. A intenção é má. No filme A Vila, Sadraque, a intenção não era proteger, mas controlar. No filme, os líderes criaram uma história de que na fronteira da floresta havia um monstro, para ninguém sair dali, cujos nomes nem poderiam ser pronunciados. Quantas vezes isso aconteceu na história? Se vermos os filmes e livros da Idade Média, os reis também inventavam histórias e chegavam a matar algumas pessoas fingindo ser ataques. Não sei se vocês assistiram a série O Reinado ou A Rainha. Para fingir que de fato era verdade que tinham monstros ou demônios na floresta, eles matavam alguns que ousavam chegar lá só para ficar que de fato os demônios existiam. Mas eram soldados que mataram. Olha que loucura. Isso se dissipava, se espalhava entre o povo. Revelare. Quando alguém proteger muitíssimo algo ou alguma área, saiba, ali está um tesouro. Quando alguém atacar demais alguma coisa, saiba, ali está um tesouro. Quer ver? Revelare. Quando todos tiverem medo coletivo de algo ou de alguém, saiba, ali está o tesouro. Provérbio: tesouros são guardados em locais sombrios, grutas.
Não sei se vocês já viram histórias reais de reis e faraós que colocavam monstros, caveiras e coisas assustadoras no caminho até chegar no tesouro, para ninguém chegar. Que coisa! Entendeu ou não entendeu? Tesouros são guardados em locais sombrios, no intuito do quê? De protegê-lo, revelar. Existe uma dualidade aqui: proteger ou controlar. Qual é a intenção? Proteger, profeta Natan, ou controlar Adonias. Entendeu? Entendeu? Ah, que coisa! O sistema judaico-cristão nos protege ou nos controla? No show de Truman. Ah? O ser humano tem medo de mudar. O maior medo do homem é mudar. E com medo de mudar, se sente confortável e protegido onde ele está, na inércia. Porém, onde ele está é que deveria provocar nele medo, porque ele está exatamente parado, cego, alienado, nas mãos do mecanismo, do sistema. Nunca houve tanta fobia, Edson, como nesta última geração, Arlete. Fobia. Freud profetizou isso. Ele disse que o medo aumentaria. Foi um profeta. É assim que os Estados Unidos e os judeus satanizam os russos, os chineses e os árabes. Criam um caos e colocam a culpa neles. E vocês têm medo de árabes. Fomentam o caos, alimentam grupos terroristas e depois os destroem. Quem aqui já viu imagens dos aviões dos Estados Unidos derrubando lá de cima arma e alimento e caminhões dos Estados Unidos alimentando o Estado Islâmico? Quem já viu? Vocês já viram? Gente, eles mesmos alimentam. Não estamos falando que eles estavam, quando eles alimentam os rebeldes para enfrentar os terroristas locais. Estamos falando que eles alimentam os próprios terroristas. Isso é gravíssimo. Ou vocês acham que com o dinheiro e o poder desses senhores do mundo eles não poderiam simplesmente erradicar o Hamas? É tão difícil assim tirar o Hamas? Vocês acham que as favelas do Rio de Janeiro são difíceis de resolver? Vocês acham que são difíceis? Difícil nada. Quando eles querem derrubar alguma coisa, eles derrubam. Quantas vezes a gente vê isso? Se eles quiserem tirar alguém, eles tiram. Tudo para gerar medo. Você já imaginou se todo ser humano que está me assistindo agora perdesse o medo? E perder o medo é evoluir. Porque perder o medo, eu perguntei lá no início do estudo, qual é a dualidade de medo? É o quê? Vamos chegar agora aqui, ó. Olha isso. Assim também a Bíblia é o maior instrumento do medo. Filme O Livro de Eli, usado pelos judeus para dominar. A prova da fé, Illuminati. Medo é dualidade de fé. Quantos cristãos falam em fé, nem sabem o que é fé. Fé é o contrário de medo, é ousadia, é denodo, é coragem. Por fim, enfim, temos agora que vocês estão preparados para entender o grande finale. Mas antes, preciso ter o retorno de vocês. Compreenderam o que é fé? Quantas pessoas dizem que têm fé, achando que fé é o ritual, é o sacrifício que fizeram para alguma coisa? Aquilo não é fé. Você vai discutir alguma coisa, a pessoa diz, respeita a minha fé, mas não é fé aquilo. Aquilo é religião, aquilo é dogma, credo, não é fé. É que fé hoje, aliás, não é a fé que está distorcida, tudo está distorcido, todos os significados foram distorcidos. Mas fé hoje as pessoas entendem como sinônimo de religiosidade. E fé não é sinônimo de religiosidade. Fé é coragem. Portanto, a fé cresce sim
Quando a gente diz aqui que o X é uma ferramenta não, uma missão única, inédita, de evoluir consciências, veja que essa evolução é infinita, porque vocês ainda têm medo. Entenderam o grande revelare e o grande finale? Um pai, quando quer dominar, controlar, educar um filho, precisa ser respeitado. Aí vem uma discussão idiota, teológica, sobre temor e medo. O temor, dizem eles, é etimologicamente suavemente diferente de medo. Não é, porque nos originais o sentido quer dizer a mesma coisa. Se eu temo algo, eu tenho medo deste algo, por favor. Da mesma forma, enfim, chegamos no maior segredo de Salomão: a maçonaria. Por que, Áquil? Vou explicar agora. Estou falando ao sistema judaico-cristão maçônico do mal. Aqueles que escolheram dinheiro. Quem lembra da grande pergunta a Salomão? Filosofia ou dinheiro? Então estou falando ao sistema judaico-cristão que escolheu a matéria, que escolheu o senhor material, o dinheiro. Eu não estou falando aqueles que são esotéricos, filosóficos, que amam a filosofia, que nasceram naquilo e essa é a verdade relativa deles. Estou falando daqueles que entram nisso por poder, ego. Então escute. O que é um cristão? Ser Cristo, ser Jesus, ser Ele. Por isso que o Espírito dele encarnou, porque você é Ele. Seu caráter, sua ética, sua moral, suas virtudes. Não, ninguém mais vê Cristo em você, porque se vissem, respeitavam. É Cristo que está ali. Mas quem é respeitado hoje, Alete? O maçom sulamita. Entenderam agora por que é que existem símbolos, números que provocam medo? Porque o ex não tem medo. Medo do quê? Quem é Deus? Quem é o diabo? Quem começou tudo? Quem vai terminar tudo? Quem vai fazer existir e inexistir? Que vocês conhecem com poesia de salvar e condenar. Quem? De onde vem tudo? Mas a luz não tem comunhão com as trevas, nem o Senhor tem comunhão com Belial. Vai lá ver a Bíblia original para você entender que é exatamente isso. Você tem que escolher um dos dois. Mas os dois vêm da mesma fonte. O Criador de todas as coisas, o absoluto, disse Paulo, Colossaiá. Tudo dele, por ele, para ele. Por favor. Vocês entenderam por que a maçonaria lá cultua e matam bebês? Gente, que maçonaria que mata bebês, pelo amor de Deus. Que isso? Gente, evoluam. Vocês não entenderam ainda que o objetivo da maçonaria com seus símbolos em todas as praças de todas as cidades do mundo é colocar medo para serem respeitados. Eles não estão nem aí o que você pensa sobre eles. Que você dane o que você pensa, o medo que você tem. Eles só querem que você tenha medo. Mas Áquil, tá lá, eu vi os vídeos. Tem sim, tem na magia negra, cidadão. Magia negra não é maçonaria. Não, mas tem lá na bruxaria. Tem, mas não é maçonaria. Tem, mas lá no satanismo não é maçonaria. Mas claro que é. Eles se viram para o Oriente, mas cidadão,
Quem é que pediu para matar um bode pelos pecados? Foi a maçonaria? Foi Deus, lê a Bíblia. E Deus foi além, pediu até sacrifício humano. Na Bíblia. Entenda, abra os olhos. Nós ficamos com a filosofia. Eles escolheram o dinheiro. Então parem de ter medo. Essa fama, já expliquei para vocês que na Idade Média, quando ninguém queria ser maçom, que a Igreja Católica satanizava e matava os maçons, inclusive tem a história do Jacques de Molay. Naquela época, quem aderia à maçonaria eram os esotéricos, eram os católicos liberais, eram as bruxas, os bruxos. Tinha muita bruxaria, as bruxas eram assassinadas cruelmente pela Igreja Católica, então se aliaram aos maçons e entraram nessa juntos, porque eram os únicos que tinham entendimento da dualidade. E os papas que tinham não queriam revelar, e não revelaram até hoje, nunca vão revelar. Por quê? Porque segredo é poder. Porque medo é poder. O que gera quando você escuta o nome maçonaria? Gera mistério, que é segredo, e gera medo. A combinação salomônica perfeita para ser respeitado. E aí vocês, adonias da vida, sobem no altar, se agarram na ponta e ficam lá. Eu não vou descer daqui não. Medo de Salomão, medo de Salomão. Tá devendo o quê? Entenderam? Quem entendeu? Vamos perder o medo? Vamos evoluir? Ela não é verdade. Mas nenhum homem pode perder totalmente o medo, Áquil. Porque se sair com muita coragem na rua, aí não vai ter prudência. Gente, prudência não tem nada a ver com medo. Prudência é a ciência de algo. Você faz um cálculo, sabedoria. Jesus disse assim, ó. Você tem 1000 soldados, teu inimigo tem 10.000. Como é que você vai contra ele? Isso é prudência, tem nada a ver com medo. Isso é cálculo. É? Pois é, por favor. Muito bem. Acho que evoluímos. Terminar com música. E vai terminar fazendo assim. Mistério. Assista meu vídeo também. Segredos. Termina com Sandra. Boa noite. Aê.